Olá pessoal, eu queria fazer aqui um balanço e alguns comentários de fatos dessa última semana e de outros que compõem um quadro muito ruim para o povo brasileiro, para o nosso país. Não temos como deixar de começar por aquilo que o Guedes, sem ter o que responder para empresários que o questionavam sobre a estabilidade da economia, sobre a estabilidade política do país, porque vocês e eu também cansamos de ouvir que o mercado considera esses elementos, entre outros, a sua alta lucratividade, especialmente os chamados bons negócios com o Estado, para poder investir. E o Guedes, na sua truculência usual, somada a uma infinita incompetência, ele responde, então, supostamente para agradar o empresariado, que não se surpreendam se aparecer alguém defendendo o AI-5. AI-5 que foi uma inflexão na ditadura do Brasil, que permitiu, digamos, com ou sem aspas, uma radicalização na repressão a todos aqueles que se insurgiam legitimamente contra a ditadura. E este senhor, que trabalhou na época do Pinochet, exatamente no Chile, deveria ter um mínimo de serenidade para aprender com a história. Porque o Chile, que ele, o mercado e os seus aliados vinham defendendo permanentemente e continuam defendendo como um modelo econômico, mesmo tendo tido governos de esquerda, como o da Bachelet. Mas o fato é que a previdência que o Guedes defende é a previdência privada do Chile. A concentração de renda que o Guedes e este governo defendem é exatamente o massacre que acontece no Chile. E o povo chileno reagiu. Lá eles não têm nem o Lula para culpar. Uma reação popular que vem durando o tempo que precisar e que, entre outras iniciativas do empresariado, houve quem dobrasse o salário dos trabalhadores. Estão revendo o benefício de aposentadoria e estão negociando chamar uma constituinte para o próximo ano. Vitória popular. Portanto, o Chile estável, o Chile exemplo para a América Latina e para o mundo de sucesso, excluiu o povo. Então, quando o empresariado pergunta aqui, eles querem saber se o governo está preparado, entre outras coisas, para mobilizações tipo Chile, tipo Colômbia. Então, ele, querendo agradar o empresariado, respondeu dessa forma. Não se surpreenda se alguém pedir o AI-5. Ele não teve coragem de dizer que ele, o filho do Bolsonaro, eu não quero dizer do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não disse, ele não teve coragem de assumir, terceirizou. E depois, sabendo da estupidez que tinha dito, a sociedade brasileira não admite a volta da ditadura, ele então tentou desfazer. Não por acaso, a grande imprensa está batendo neles sem dó. Mas por que nós começamos pelo Guedes? Porque ele é o czar da economia. Ele não tem o talento do Delfim Neto, mas é o czar da economia no momento. E o resultado do seu trabalho é o dólar passando de R$ 4,20. Bom, como consequência da disparada do dólar, o fato é que houve um aumento, só essa semana, da gasolina de 4%, com acumulado de aumento da gasolina, do óleo diesel ao longo do ano. Só não houve aumento maior porque os caminhoneiros, se sentindo traídos, ameaçaram parar o país. Então, com isso ele detona com a Petrobras que ele quer privatizar. Então esse é um governo onde o que não falta são assuntos ruins. E aí, como parte desse quadro, nós temos hoje
12 milhões e meio de desocupados no nosso país. Eles comemoram a geração de 70 mil empregos. O que eles não dizem é que está aumentando ainda mais os trabalhadores informais, sem carteira de trabalho. Mas tem um número que é infinitamente mais chocante do que qualquer coisa que a gente venha a dizer. A metade da população brasileira, vou repetir, a metade da população brasileira vive com R$413 na média, porque com certeza tem pessoas que não conseguem nem ter os R$413. Eu vou dar aqui um número que eu vou procurar para não... Nós temos hoje 13 milhões e meio de pessoas abaixo da linha da pobreza. Sabe quanto que é abaixo da linha da pobreza? R$145 por mês. R$145 por mês. Sabe quanto que aumentou de 2014 para 2018? Esse contingente? 50%. 50%. Bom, então nós temos uma economia parada, o desemprego em alta, pessoas na miséria, pessoas indo para abaixo da linha da pobreza. E quando nós criamos o Bolsa Família, no lançamento do Bolsa Família no Planalto, o Lula disse o seguinte: nós vamos comemorar quando a gente acabar com o Bolsa Família. Qual que era o sentido? Que o compromisso é gerar emprego. O que esse governo faz é destruir empregos. E quando nós implantamos o Bolsa Família, diziam que era para comprar votos. Aí, de forma demagógica, o Bolsonaro anunciou um chamado 13º salário para o Bolsa Família, que até agora ele não cumpriu. Até agora ele não cumpriu. Bom, então, do ponto de vista do modelo da economia, ele é um modelo que nitidamente, eu falei do Chile, mas nós podemos falar agora da Argentina. Na Argentina fizeram a reforma trabalhista, tentaram fazer a reforma da Previdência, privatizaram, levaram o país de volta para o FMI e não por acaso perderam as eleições. No Uruguai, onde ainda não foi anunciado o resultado, pode ser que o cara da direita ganhe por uma diferença de 25 mil votos, sei lá quanto vai ser mínimo. Diziam que ia ser uma lavada. Nós, se isso se confirmar, lamentamos, mas lá pelo menos está garantido um processo democrático. Um general que se meteu a besta a defender fuzilamento da esquerda, defender a ditadura, foi preso exatamente hoje. E assim é que tem que ser. Então, aqui no Brasil, é um país onde o governo não tem firme compromisso com a democracia, pelo menos alguns dos seus componentes, não tem preocupação com o povo, porque só pensa na contabilidade. Então, quando o dólar dispara, que demonstra, todo o noticiário induz isso, eles comemoram o seguinte: a bolsa aumentou, né, e o dólar baixou. Quando acontece o contrário, deveriam dizer: olha, nós estamos preocupados. E estão. Então aí, o que o Guedes admite? Admite vender as reservas cambiais, que eles não fizeram. O governo Lula, quando o Lula assumiu, a reserva cambial estava em torno de 25, 30 bilhões de dólares, e deixou com quase 400 bilhões de dólares, que é o que está segurando o aval para investimento externo. Se começar a queimar as reservas cambiais, a instabilidade do país, o risco para quem vem aqui aportar recursos é muito maior. Aí é que não vão aplicar mesmo. Até porque um dos atrativos que o Brasil teria, que é uma taxa de juros elevadíssima, ela é vergonhosa, como o mundo diminuiu a taxa de juros, o Brasil não tem alternativa. E aí, digamos, aquele capital especulativo, ao invés de vir para o Brasil, vai para outro país também. Então, ninguém está dizendo que é fácil resolver. Agora, comparativamente, houve governos recentes que melhoraram muito a economia do Brasil. Chegamos a ser
a sexta economia mundial. Bem, mas não é só isso. Em um único dia, estou falando de má notícia, lamentavelmente, em um único dia, o governo Bolsonaro libera 57 agrotóxicos. Só neste ano foram 467 agrotóxicos liberados. São 331 dias. Isso dá 1,4, ou seja, 1,5 agrotóxico por dia. Sendo que dezenas deles foram banidos, são proibidos em qualquer país que tenha uma vigilância sanitária decente. A Anvisa é uma boa agência, pelo menos era. Agora eu não conheço a composição da Anvisa agora, não sei se a Anvisa também está participando efetivamente da liberação desses agrotóxicos. Liberar agrotóxicos, todo mundo sabe, isso aqui contamina lençóis freáticos. Isso aqui aumenta a incidência de maneira brutal de câncer, inclusive câncer infantil. Quer dizer, isso aqui contamina frutas, contamina alimentos, isso é uma tragédia continuada. Portanto, mesmo que no nosso dia a dia as pessoas têm que trabalhar, enfim, têm que cuidar da própria vida, a gente não consegue prestar atenção nisso. E aqui, digamos, tem um outro exemplo, que é a destruição da Amazônia. Olha o que acabou de acontecer na Amazônia. Tem brigadistas que vão lá trabalhar, saem do conforto da sua cidade, sai do conforto da sua família e vai morar em casebre ou rancho ou casa de tábua, no meio do mato, para ficar apagando fogo, ou seja, arriscando sua própria vida. Prenderam 4 brigadistas dizendo que eles estão lá botando fogo a troco de dinheiro. Muitos de vocês devem ter visto o vídeo de um irmão dele. Um negócio completamente maluco. E o governo acabou de anunciar o novo presidente da Fundação Palmares, que é um negro. Esse idiota teve a capacidade de dizer que a escravidão foi boa para os negros. Ele não honra nem a família dele, nem o sofrimento dos ancestrais dele. Mas não é possível. Eu me surpreendo que ele ainda não tenha sido demitido a bem do serviço público. Esse cara é doente da cabeça, só pode. Só pode. O argumento dele, desse gênio com sinal trocado, é de que se ficassem na África teria sido pior do que vir como escravo para o Brasil. Ele não tem nenhuma decência. Ele não preza a liberdade, portanto, nem dele, se ele acha que ser escravo é uma escolha melhor, entre aspas, escolha, do que ficar no seu país, com o seu povo, com a sua tradição, com a sua cultura, com todas as dificuldades que tem. Bom, é difícil a gente, então, encontrar algum elemento que, pelo menos, nos anime se a gente pensar das iniciativas do governo. Disso tudo, o que é que resulta? É preciso muita atenção, porque o Bolsonaro ele vem se especializando em frases de efeito. Os filhos dele são outros especialistas. Agora, o fato é o seguinte, para quem tem tempo para, para fazer comentários, para se divertir até com o que o Bolsonaro fala, ou para acreditar, o que é pior, tudo bem. Agora, nós aqui no Congresso, nós temos que cuidar de algumas matérias que desestruturam o Estado brasileiro, retira conquistas ainda mais. Em outro momento nós poderemos falar da chamada carteira de trabalho verde e amarela, de forma mais detalhada, mas nós temos que, eu diria,
não apenas no Congresso, é que aqui é onde a gente está no momento trabalhando para resistir, para diminuir os riscos, né? E ao mesmo tempo, no momento que for possível, avançar em alguma conquista. Agora, o Chile está ensinando, a Colômbia está ensinando, o Equador está ensinando, a Argentina tem tradição. Então, são grandes mobilizações de massa. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que o governo brasileiro, a continuar com essas atitudes, o povo brasileiro não vai se calar, nunca se calou. É uma questão de tempo. E aí eu quero finalizar alertando para outra coisa. Que o governo Bolsonaro, ele vem estudando, porque está com medo de ter mobilização de massa no Brasil, como se comportar. Como a cabeça dele só funciona pensando na repressão, como é ou são os filhos dele, como é o Guedes, então não precisa, digamos, inventar nada. Eles estão discutindo para valer como se preparar para um levante de massas do Brasil. Democrático, mas aqueles não suportam uma greve e acham que é algo inaceitável. Então eles estão discutindo que para a chamada GLO, que é a garantia da lei e da ordem, haja algo chamado exclusão de ilicitude. O que é isso? Que a polícia, as Forças Armadas podem reprimir, pode bater, pode matar, que não terá as penas da lei para qualquer tipo de barbaridade que venham a cometer. Então, a exclusão da ilicitude é dizer, sem problema, vocês nesta atividade botem para quebrar. Em cima de quem? De pobre. Até a torcida do Flamengo, cuja diretoria se aproxima do Witzel e do Bolsonaro, apanhou da polícia no final da manifestação. Nossa solidariedade corintiana aos flamenguistas, não à direção do Flamengo. É para dizer, então, que nós temos que insistir e em nenhum momento a gente sequer admitir que nós vamos aceitar esse tipo de coisa. Um grande abraço para todos vocês.